Graça e paz, iniciando então mais um pão diário, continuando na Epístola aos Romanos, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 19. Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 19. A tradução King James. Vamos continuar falando então sobre o benefício da justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Versículo 19. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Paulo ainda então continua trabalhando dentro deste texto a relação do benefício da justificação. E um benefício da justificação, além de enviscerar a questão do pecado, que foi difusa, ampliada a toda a humanidade, e a consequência do pecado, que na verdade resultou a morte como juízo de Deus sobre o pecado, nós vemos também, por outro lado, a provisão da graça, que se transbordou, na verdade, alcançando as multidões. E Paulo então diz que, em tese aqui, ele explicando, conjecturando a argumentação dele, ele diz que assim por um só homem a morte reinou por meio desse. Muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça, o dom, no presente aí, a dádiva, o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Nesse texto também nós podemos entender e ver que somente em Cristo alcançamos a vida eterna, alcançamos a justiça de Deus, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, podemos entender logo de início que o pecado ficou evidente na vida de todos os homens. Como é que sabemos disso? Porque as pessoas acabam morrendo. Essa é a evidência do juízo de Deus. A morte física é uma característica do juízo de Deus contra o pecado. Mas o domínio da morte para uma morte eterna, esta não está visível diante da graça. Porque até nós que estamos em Cristo Jesus podemos sofrer a morte física, mas a morte eterna iremos, na verdade, ser ressuscitados por Cristo, assim como Cristo ressuscitou. Teremos um corpo de glória igual ao de Cristo Jesus. O texto ainda continua dizendo, portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, ele continua então enfatizando que o pecado, ele foi de forma difusa, ampla, atingiu toda a humanidade. Assim também, igualmente, o ato de justiça resultou uma justificação que traz vida a todos os homens. Voltamos a tomar o cuidado com a questão da palavra todos, Pois, olhando este versículo de forma isolada, compreendemos então que parece que o ato de justiça que através encontramos em Cristo, ele foi feito para atingir todos os homens. Mas de fato não, porque nós lemos todo o contexto e vimos que apenas aqueles que são justificados através da fé, que é o benefício da justiça, é dada por causa da fé em Cristo Jesus. Nós já havíamos estudado isso. E diante disso, somente assim poderão ser feitos
justos, declarados justos por Deus. E isso está bem no início, no preâmbulo deste capítulo. Nós vamos lá no início, você vai ver isso quando Deus fala que declara que somos justos em razão da fé que há em Cristo Jesus. Então, afirmar no texto aqui, pegando um versículo isolado e dizendo que todos os homens poderão ser salvos, de fato é um equívoco, é um erro teológico no sentido de dizer que Jesus Cristo morreu por todos. De fato, não. Jesus Cristo morreu para os salvos, porque o sangue de Cristo ele não pode ser derramado em vão. Então, se o sangue de Cristo ele foi derramado, ele é eficaz para resgatar aqueles que morreram em Cristo e para salvar a estes tanto quanto a nós que estamos vivos. Então, nós precisamos entender e compreender isso, que quando lemos o todos, precisamos entender o contexto. Eu não posso dar a interpretação de um texto isolado e falar, não, Jesus Cristo vai salvar a todos. O sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz por todos. Não, o sangue de Cristo foi derramado para os salvos que estão em Cristo Jesus. Tá? Então a gente precisa entender isso. Mas, querendo ou não, para a história antropológica em relação à queda do homem, ao pecado, nós vemos então aí uma oportunidade, né, que a humanidade tem de sair da condenação eterna para então a esperança que é em Cristo Jesus. Então nós vemos esse período, essa oportunidade de nós alcançarmos a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus nos alcançou. É essa a diferença. Lembrando que nós não somos salvos pela nossa vontade, não somos salvos por aquilo que eu tenho a oferecer a Deus. Não. É Deus que se oferece a nós, é Ele que se revela a nós. Tanto que o Deus Emmanuel, o Cristo, o Deus encarnado em carne, Ele literalmente se manifestou entre nós, o Cristo humilhado. Então, por isso que nós vemos isso, a importância de nós entendermos a matéria no sentido de cristologia, o estudo de Cristo, Cristo na sua pré-existência, Cristo humilhado e Cristo ressurreto, né, na glória, e Ele sempre foi eterno, tudo que se fez foi feito por Ele. Então nós podemos entender o seguinte, amados, que a interpretação ela precisa sempre respeitar o contexto do texto. Eu não posso isolar um versículo e falar, isso é uma doutrina. Não é. Eu preciso ler todo o texto, entender o contexto para entender. Eu estou abrindo esse parênteses para enfatizar sempre para os irmãos conseguirem entender o que o texto está dizendo, porque se eu ler isoladamente parece que Cristo então morreu por todos. E de fato, o sangue de Cristo não foi derramado de forma ineficaz, não foi derramado pelo pecador e vai continuar pecando. Não, ele foi derramado para o salvo, aquele que foi justificado, aquele que realmente tem intimidade, aquele que se arrependeu, aquele que confessou os seus pecados, aquele que está lutando contra a sua própria natureza, mas com o auxílio do Espírito Santo, tá? No versículo 19 diz assim, sendo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Veja aqui que a expressão, ele usa a palavra muitos serão feitos justos. Ele não falou todos serão feitos justos, mas muitos serão feitos justos. Precisamos entender, porque senão entramos no equívoco da salvação universal, tá? Que é a salvação que foi feita, é uma doutrina equivocada, dizendo que a salvação é para todos. Mesmo que aquela pessoa tenha condições equivocadas, no sentido de pecado, e que não teve compromisso nenhum com Deus, que não se arrependeu dos seus pecados, eles irão ser salvos. Existem umas conjecturas aí, falsas teologias aí nesse sentido, dizendo então que é possível até Satanás ser salvo. Isso é um erro. Isso, na verdade, é um erro teológico muito grave. De fato, o sangue de Cristo foi derramado para os salvos, para os justos. E precisamos entender isso, tá?
E no versículo 19, então, desconstrói a ideia do todos lá serem salvos, justificados. Então veja, toda hora Paulo está falando no sentido do quê? Que Cristo veio à humanidade, está visível a todos, a salvação está visível a todos, mas ela não faz efeito na vida de todos, somente de alguns, que são os justos em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que crerem em Jesus Cristo serão justificados, os seus pecados serão perdoados, foram perdoados. Por quê? Porque Deus fez justiça. A obra que Cristo fez na cruz do Calvário foi aonde Deus colocou a sua ira sobre o seu próprio Filho, castigando então o seu próprio Filho, os nossos pecados ali sobre a sua vida. E diante disso nós vemos que Cristo, como não havia pecado, Cristo entregou-se a si mesmo à morte, porque a morte não tinha poder sobre ele. Ele tinha poder sobre a morte, mas a morte não tinha poder sobre ele. Então, naquele momento que Jesus Cristo está na cruz do Calvário, ele literalmente, então, está se oferecendo e recebendo toda a ira de Deus sobre os nossos pecados. E este sacrifício é o sacrifício que foi dado como critério pelo próprio Criador, nosso Deus, para que nós possamos então ser resgatados, reconciliados com Ele novamente. E temos então a oportunidade de sermos justificados por Deus. Nós não estamos aqui falando da palavra de Deus porque é a minha vontade. Na verdade, nós somos impulsionados pelo Espírito Santo para, na verdade, a pregar a palavra de Deus, a viver com Cristo, a se arrepender dos nossos pecados, a confessar os nossos pecados, a entender a nossa miséria, a nossa necessidade, a nossa carência de buscar a Deus. Então, esse é um dos benefícios da justificação, que a justificação, na verdade, nos deixa isento de participar da ira de Deus. Através da fé em Cristo Jesus, somos literalmente declarados justos, não por méritos, não porque eu tenha algo a oferecer, mas por causa da vontade de Deus. Glória a Deus por isso, né? Vamos agradecer a Deus e orar? Senhor, nós te agradecemos por mais este dia, em poder compartilhar da Tua palavra com os nossos irmãos, entender a necessidade que temos de viver a Tua santa palavra. Senhor, nos ajuda através do Teu Espírito Santo a compreender todas essas coisas. Sabemos que o pecado adentrou a humanidade em razão de uma só ofensa, e o juízo do pecado, ele alcançou toda a humanidade. Podemos ver isso diante da morte física, a qual todos os homens estão sujeitos a ela. Porém, o domínio da morte, a morte eterna, para aqueles que estão em Cristo Jesus, ela não tem eficiência, ela não tem domínio sobre nossas vidas, pois estamos em Cristo. Mesmo que a morte física venha nos atingir, descansamos em Ti, porque confiamos, na verdade, nas Tuas promessas. A Tua palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos, mas não que vemos com os próprios olhos. Por isso, Senhor, descansamos. Sabemos e conhecemos a nossa miséria, o nosso pecado, e que somente em Cristo Jesus alcançamos a paz através da fé. Por isso, Senhor, se revela a cada um dos nossos amados irmãos que compreendam que somente em Cristo alcançamos o perdão dos nossos pecados. Senhor, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia. Abençoa este dia e que possamos viver a Tua graça já em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Deus te abençoe, um ótimo dia, fique na paz.